Hoje estima-se que mais de 6% das crianças estão com depressão. Olá, meu nome é Nayara, eu sou psicóloga da Cazuli e sou terapeuta cognitivo comportamental. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão infantil. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a infância é repleta de descobertas, de encantamento, o número de crianças acometidas por depressão vem aumentando muito ao longo do tempo. Os critérios diagnósticos de depressão infantil são semelhantes da depressão para os adultos. Tem algumas características que são discrepantes, né? Por exemplo, a criança ela é muito mais irritada e também apresenta mais queixas somáticas do que o adulto. Dor de barriga, dor de cabeça e outras dores sem uma explicação. E aí os sintomas variam de acordo com a idade. Na fase pré-escolar, a criança ela não consegue verbalizar de uma forma clara como as crianças maiores. Então elas ficam mais irritadas, elas recusam alguns alimentos, elas ficam mais inquietas, mais apáticas, têm muito medo, muita ansiedade, medo de ficarem sozinhas, medo da mãe não buscar na escola, têm pesadelos, fazem xixi na cama, ficam mais isoladas. As brincadeiras que antes eram muito mais prazerosas, hoje são mais chatas. Ela tem uma visão muito negativa em relação a si mesma. Elas choram com frequência e é comum também explosões de raiva. Já as crianças na fase escolar, elas têm sempre um prejuízo na escola. Então, diminui a concentração, o rendimento escolar cai. Elas têm problemas de mais agressividade do que as menores. Então, tem problemas de relacionamento com os colegas, com os pais. Choram sem motivo aparente. Tem uma queda muito grande na autoestima e pode até mesmo apresentar pensamentos suicidas ou pensamentos de autoagressão. Em relação às causas da depressão, não existe uma causa única. Existem fatores que realmente predispõem ao desenvolvimento da depressão infantil, como por exemplo, o histórico de depressão na família, pais muito negligentes ou então muito severos, a presença de eventos traumáticos que vão desde morte de cachorrinhos e animaizinhos de estimação até morte de familiares, estupro, né, ou qualquer tipo de abuso, separação dos pais e entre outros conflitos familiares. A gente trabalha na terapia cognitiva comportamental corrigir algumas cognições negativas, porque essas crianças elas pensam de uma forma muito negativa e depreciativa em relação a si mesmas, aos outros, aos colegas, à família, as experiências que elas têm. É como se estivesse usando uma lente negativa e irrealista. Elas podem pensar, por exemplo, os meus pais, eles não me amam, ou então eu sou a culpada pela separação deles. O meu pai prefere o meu irmão porque ele é mais inteligente que eu. E aí acaba que isso vai se tornando uma crença muito forte. O tratamento, ele se baseia em 4 pilares. O primeiro é a psicoterapia. Nós trabalhamos na tentativa de corrigir algumas cognições negativas. Basicamente é fortalecer essa criança, né? Aumentar a autoestima, fortalecer os laços que ela possui, as figuras de apoio, de apego, trabalhar algumas habilidades de solução de problemas, algumas habilidades sociais, entre outras ferramentas que nós utilizamos. Um outro pilar é encaminhar a criança para uma avaliação e acompanhamento psiquiátrico. Muitas vezes nós precisamos de encaminhar o psiquiatra para começar a terapia medicamentosa. Outro pilar, e muito importante, é a intervenção familiar e também o outro, a intervenção na escola. Muitas vezes as pessoas julgam essa criança, né, como se ela estivesse só irritada, desobediente ou então desanimada, sendo que pode ser um problema muito mais sério do que isso. E aí, se você, pai, mãe, educador, se vocês notarem alguma fala de alguma criança, apresentação de alguns sintomas, é importante vocês ficarem atentos, conversar com a criança e comunicar aos pais. Então é isso, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, pode adicionar nos comentários ou então enviar um e-mail, se for algo mais pessoal. É nayara@casulipsicologia.com.br e eu peço que vocês curtam e compartilhem o vídeo. Até mais!
Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Cazuli Psicologia. Se você gostou deste conteúdo, clique em gostei, é muito importante para nós. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E se puder, é claro, divulgue para os seus amigos. Até a próxima!